Você próprio pode saber ou diagnosticar aonde está a sua dificuldade ou seu problema psicológico na forma de se alimentar. Pessoas compulsivas, por exemplo, elas têm um desequilíbrio relacionado ao feminino e masculino, do ânimos e da ânima, aonde há uma necessidade de se nutrir vorazmente, inclusive de forma nociva. Bom, se eu estou fazendo isso ao me nutrir, que é um ato feminino, que é um ato de puro aconchego, é um lugar onde você, de prazer, você tem que ter prazer, é um prazer absoluto e as pessoas não se alimentam de forma prazerosa, muitas buscam até se alimentar de forma saudável, porém é gostoso, o gostoso do alimento não tem nada a ver com a forma prazerosa de se alimentar. Então, se eu tenho um lugar meu, se eu me respeito, se na hora de me nutrir, eu gosto do que eu fiz para eu me nutrir, aquele tempo que eu gastei para fazer a minha alimentação, não é simplesmente ir lá abrir e falar, olha, fulano fez para mim, olha o carinho que eu recebi, olha como eu sou rica, as pessoas fazem para mim, para eu ter um bom organismo, né? Então, isso é falso, isso é falso. Nós temos que começar a buscar as verdades, a luz nas coisas, né? Qual é o verdadeiro vínculo que eu tenho com a minha alimentação? Então eu não sou uma pessoa compulsiva, eu gosto de doces e os doces me engordam. Então, se o doce está me engordando, é porque a minha forma de me relacionar com o meu feminino é nociva. Eu estou fazendo algo ou agindo de forma a tiranizar esse feminino, que é o que todo mundo faz, porque quando você vai para o sistema, meio que você tiraniza o feminino, porque o feminino tem que se encaixar no mundo masculino. Ótimo, tudo bem, ninguém está falando que isso não deve acontecer, porque o feminino normal, ele não é um frágil, ele é forte, pelo contrário. Agora, o que é interessante é o feminino se anular para se encaixar nas rodas masculinas, né? Então, o feminino, ele tem que saber a força que tem. E a força que tem está em nutrir-se corretamente. Nutrir-se de forma física, alimentação. Nutrir-se de forma emocional, que é na hora que eu estou me alimentando, como eu estou me sentindo. É prazeroso, me dá força, não é força de físico não, é força de me sentir, eu tenho esse horário é meu, né? Eu posso sim sentar e comer super bem, super gostoso, sem incômodos. Então a maioria das vezes quando você vai numa mesa de comer, de uma família, os jovens ou algumas pessoas da família jovens que não são mais jovens, mas estão no lugar de jovens, ficam no celular. Então, o que significa o celular, gente? O celular é a floresta, né? É a floresta, é o meu inconsciente. Então, quando a gente fala da floresta, a gente está falando sobre os símbolos dos contos de fadas, né? Então, a bruxa, quando ela foi banida, ela foi para a floresta e ela adquiriu o quê? Sabedoria com a vegetação, com as plantas. Então, essa bruxa, neste momento, foi adquirir sabedoria. Ao não voltar desse lugar inconsciente, ela mostra o quê? Que ela mergulhou numa fuga e não num aspecto que lhe deu força para lidar com a realidade. Aonde você está? Em que lugar da sua floresta você se perdeu? Né? Se não é um celular, é uma droga. Se não é uma droga, é uma alimentação que você precisa muito, que aquilo quebra tudo
de saudável que você adquire. Então, assim, mas eu converso com muitas pessoas e falo, mas eu me alimento super bem. O que é se alimentar bem? O seu corpo tá bom? Porque se o seu corpo, se você tá obeso, se você tá muito magro, se você não tem músculo, se você não tem força, se você, até se você tem problemas oculares, porque a couraça ocular lhe diz algo. Ela lhe diz, você deixou de ver alguma coisa. E aí você tem uma debilidade nesse lugar, você tem uma deficiência física nesse lugar. Então, pessoas, por exemplo, que já nascem geneticamente com algum problema, elas já têm uma fraqueza nesse lugar e há uma probabilidade dela ser refém com muito mais facilidade. E o que está acontecendo? As pessoas estão nascendo com debilidades físicas, nutricionais, reais. E isso já é descoberto, já foi descoberto, é muito interessante, porque muitas vezes a gente ouve falar e acha isso balela, como um dia eu achei, que coisa mais ridícula, que nada a ver, tudo a ver. E eu precisei de entrar nesse lugar e de deixar essa loucura, porque nós consideramos o feminino uma loucura, né? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que não têm paciência para comer, não comem, acham bonito falar, eu sou magro, porque eu não tenho paciência para comer. Ai, que lindo, né, gente? Eu não tenho paciência com o feminino, a não ser que eu receba algo dele. Então, de que forma esse masculino se relaciona com esse feminino? É integração? Porque se não é integração, não vai dar abundância, vai dar ruim. Abundância precisa de felicidade. E a alma, a essência da psique, a sua mente, sei lá o que você entende como algo que te dá força verdadeira de ser quem você é, esse lugar aí não existe em você se você não souber o que você está realmente fazendo. E tudo que você faz no dia a dia está dizendo para você se você é uma pessoa débil ou não. Se você tem uma alma, uma psique forte, você não é refém, gente. Você não é infeliz em nenhum lugar. Aonde você está infeliz? Você é refém. Bom, aí você fala com pessoas, ou você é uma pessoa que você olha e fala, porque eu já estive nesse lugar, e você olha e fala assim, não tem como ser infeliz só num lugar. Pode ser que você não seja satisfeito só num lugar. Mas se você é infeliz, você certamente é infeliz em todos os lugares da sua vida. Não existe uma satisfação real, porque a psique está morta, está morrendo. A essência não existe, gente. Sem essência, sem valores. Né? Se você só está se movimentando por um ânimos, por um masculino que precisa sobreviver, né? Porque nesse lugar de sobrevivência não existe sensações. E aí você acha que tudo bem, eu ganho dinheiro para comer. Não, né? Essa sombra não vai te deixar ficar só aí, ela vai te matar. Ela vai te matar, porque se você não está adquirindo nutrientes fora no seu emocional, você também não vai conseguir absorver nutrientes dentro. Vamos dizer que você comece a se alimentar corretamente até. Por alguém que está não porque você tem consciência daquilo, você não está lidando com seus aspectos verdadeiros. E aí você não vai absorver, por exemplo, porque vai adquirir alguma questão física que não te permite absorver, porque você não está pronto para absorver. Você não está pronto para lidar com aquela realidade. Então são pessoas que até conseguem lidar com alguns profissionais melhorzinhos, porque nem os nutricionistas sabem disso. E aí ela consegue uma alimentação para ela, que seria um ortomolecular, uma pessoa que tem um conhecimento maior. E aí o que adianta? Ela se alimenta, mas não absorve. Aí o corpo não facilita, porque ela não está evoluída. Então o corpo não facilita para que ela adquira. Gasta um dinheirão e mas não está dando certo, porque você está com alguma desbiose, né? Você está com uma desbiose. O seu intestino não permite que você absorva aquele conteúdo, porque aquele conteúdo vai te dar uma força física que vai te empurrar para um amadurecimento psicológico, porque não existe uma pessoa que ela vibra, ela precisa de se encontrar também psicologicamente. Então, não tem como. Por isso que eu falo 3 pilares: nutrição física, emocional
Intelectual. Intelectual é por quê, gente? Porque ou eu tenho alguém que me dá tudo mastigado de uma forma não a me debilizar, mas sim a me pôr consciente no que eu devo fazer, né? Ou eu permito isso acontecer, ou eu vou para minha floresta e vou arrumar subterfúgios para morrer. Porque é fácil. Olha, se você está morrendo, você está com problemas no coração? Você está com problema de visão? Você está com problema de audição? Você está com problema na fala? Porque se você é interrompido de se expressar... Por exemplo, eu fiz psicologia. E psicologia é a expressão da alma. Que é coisa mais feminina do que essa? Que é coisa mais feminina do que essa? Não tem, né? Bom, quando eu comecei a exteriorizar e a fazer ter os meus insights e fazer as minhas conexões, eu gostei de passar isso para... Então, voltando. Quando eu fiz psicologia e eu tinha que verbalizar, me expressar, eu gostei de me expressar nesse mundo digital, que é a floresta, gente, para mim. Claramente, né? Então, depois que eu fui ver por que eu gosto de me manifestar na rede social, mesmo que às vezes lá, se você for ver vídeos antigos meus, ainda as conexões estavam rasas, né? Não profundas como são agora. Bom, então, o que aconteceu? Eu comecei a mexer com gente próxima, principalmente próxima do meu pai, que começou a ofender. Por quê? Porque eu comecei a falar de patologias reais, né? Então, qual a diferença de um narcisista oculto para um sociopata? Quase nada, né? Quase nada. Então, eu poderia falar que o narcisista oculto está ali no limite, no limiar do sociopata, porque eles matam pessoas, certo? Bom, isso vão ser coisas que eu vou estar falando. Então, quando você traz essa coisa da patologia na personalidade, quando você fala de narcisistas, de psicopatas, de traços de caráter malignos, você fala de pessoas que estão ao seu redor. Isso incomoda. Ou seja, essas pessoas não querem lidar com a sombra delas porque elas são as próprias sombras e elas, de certa forma, precisam de matar a luz para serem algo, para parecerem como são. Elas não foram integradas, certo? Então, elas conseguiram sobreviver matando coisas para continuar sobrevivendo. E essas são aquelas pessoas que ridicularizam a psicologia, ridicularizam pessoas que entram numa análise mais profunda do emocional, da alma, dos arquétipos, do mental, do inconsciente. Tudo que fala de inconsciente para essa pessoa, ela dá risada. Eu já estive nesse lugar. O jovem, ele tem um pouco dessa coisa da esquizofrenia, né? De se achar inteligente e crucificar pessoas, né? Então, quando eu ouvia falar de hipnose, quando eu me formei, eu ouvia falar de hipnose, eu ria de profissionais que seguiam essa... Eu ria, né? Que ridículo, a pessoa é charlatã, nada a ver. Nada a ver. Então, Jung é muito bem conceituado, não só na psicologia, né, gente? Ninguém pode questionar a inteligência e o que Jung traz. Então, pessoas que não entendem o que eu estou falando são pessoas que não querem reconhecer a luz, a verdade, né? A verdade está aí. E hoje a gente tem o quê? Esse galo, ele tá brincando comigo. E hoje a gente tem o quê? A gente tem essa linguagem nas constelações, que também muitas vezes não são aceitas, porque certas pessoas ocultistas que vão para a magia, porque o arquétipo e a mente, ela é muito confundida com o espiritual, né? Então vamos lá, eu já atendi pessoas com fobias, né, com síndrome do pânico, que materializaram na minha frente seus próprios medos. Eu vi, eu própria tive um assalto uma vez, eu fui assaltada, eu materializei o meu próprio medo na minha frente. Então, não é nada de espiritual, é desse éter, né, desse lugar que nós temos, que tem a ver com um sentido que está na nossa bainha de melim, no nosso desenvolvimento mental,
E que pessoas que se permitem aprofundar ou potencializar esses sentidos lidam diretamente com essas aspirações, esses aspectos nossos, que vão se manifestando e você vai buscando entendê-los do porquê isso está em você de forma que não é a forma que você gostaria. Por exemplo, uma forma do bem é uma forma do mal. Porque geralmente o que está na sombra é porque não está evoluída. E é sua obrigação evoluir, porque senão não existiria bainha de mielina, coisa nenhuma, que evoluísse até 25 anos, para que você conseguisse lidar com esses sentidos, né? Porque a psicologia, ela fala até os 7 anos, mas são sentidos físicos, né? Então, o sexto sentido já não existe mais, né? O sexto sentido já foi provado, porém, não se aprofunda, porque não tem como, não tem como provar. Tem como provar, porque se manifesta e pessoas que trabalham com isso claramente percebem essa manifestação. E eu ia falar esse movimento, né, da alma. Isso não é nem um movimento da alma, é uma manifestação. Quando você fala em constelação, você também está falando de movimento de alma. Por exemplo, eu faço constelação na água, né? Então, o movimento da alma na água é fantástico, né? Tem tudo a ver. Você vê os bonecos que você coloca para representação desses arquetípicos, falarem com você claramente. E as pessoas que não têm isso, quando olham, falam: o bonequinho tá vindo, tem vento empurrando, e quem mexe com isso sabe que não, né? E senão ia ficar muito ridículo certas coisas falarem ou irem para lugares que não tem nada a ver. Por exemplo, pais e filhos se unem claramente, né? Quando você coloca os pais e os filhos no campo de trabalho, que é um campo morfogenético, né? Os pais e os filhos se unem, e pessoas com vínculos com essa família também se unem. Pessoas que não têm a ver vão se afastar. E, quer dizer, se bate uma rajada de vento, todos os bonequinhos deviam ir para o mesmo lugar, não é não? Né? Isso é uma lógica. Então, é assim, quando você tem força para valorizar isso que esses doidos ou essas pessoas débeis tentam desvalorizar, aí você está entrando no lugar certo, fazendo o seu caminho de individuação e indo para um desenvolvimento saudável do seu corpo e da sua mente, e para não ter doenças. Gente, doenças é claramente, né, algo que veio para te dizer aonde você não evoluiu e aonde você está brutalizado, demonizado, porque, gente, pessoas que querem ficar nesse lugar são pessoas demoníacas, né? São pessoas ou narcisistas, ou sociopatas, ou psicopatas. Essas pessoas, elas se acham inteligentes, mas no fundo, elas têm que matar os que são desenvolvidos para conseguir se sentir vivas, né? Porque a única forma é matar o outro. Tem um prazer de matar a luz, né? Muito grande. E essas pessoas, principalmente se tem dinheiro, se elas têm um pouco de estudo, porque estudo não quer dizer inteligência, né? Elas entram no mundo ali e elas vão apodrecendo tudo ao redor delas. E é fácil de detectar através das doenças. Pessoas que estão doentes não querem sair do lugar, gente. Sabe? Agora, hoje, por exemplo, são pessoas idosas, tá, tudo bem, não vão ocasionar tanto mal, mas já ocasionaram, com certeza. Né? E nós viemos de um lugar onde quem mandava eram os ânimos endemonizados. Por exemplo, as mães as matriarcais que faziam de seus filhos escravos, filhos homens principalmente. Então hoje se traz um ânimo muito feroz e vingativo, né? Que entra nessa patologia que eu tô falando. E tem tanta coisa aí para se falar, mas eu acho que com esse vídeo eu deixo algo para vocês, para se pensar, para se refletir, para se aprofundar e buscar, porque a questão da alimentação, né? As pessoas, elas tendem a ignorar. Eu, por exemplo, ignorei muito na minha vida, né? Eu tenho Saturno na casa 2, Saturno em Touro, né? Saturno no lugar do prazer. Então, para mim, a alimentação eu comia ali, era uma coisa para comer mesmo.
do prazer que eu queria buscar era o prazer de boca, né? O prazer de gosto. Nunca eu tive o prazer de falar, olha, aliás, ter tempo para comer era uma perda de tempo. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que, né, eu tinha que lidar com as pessoas, eu tinha que me alimentar dos outros, né? Porque quando você começa a se dar bem, ter resultado lá fora, você fica com um ânimos que te engana, né? É um ego, né? Então vamos falar de um ego, um ânimos, um ego. Então quando eu falo e vocês vão seguindo os meus vídeos, vocês vão conseguindo associar o que quer dizer esse ânimos, o que quer dizer esse masculino endemonizado. E assim, existem a mulher, por exemplo, com o desequilíbrio, ela tem um ânimos demonizado. Ânimos masculino. Então, tem mulheres que são extremamente masculinas nos seus relacionamentos. Por exemplo, as mulheres porque todo mundo tem que seguir uma trajetória de arquétipo para chegar na rainha. Agora, que tipo de rainha que você vai chegar, né? Porque a bruxa é um aspecto da rainha, por exemplo. Agora, se você é uma filha, que você está ainda nas heroínas, você pode ser uma Artemis, que é aquela filha que nasceu da cabeça do pai, né? Aquela filha extremamente endemonizada, guerreira, né? Porque a Artemis, ela é guerreira, ela é bela, né? Geralmente são mulheres belas e que sabem, usam, né? O sexo e a influência feminina para dominar. E tem muitas outras coisas. Até o próximo vídeo.